Você deve pensar que a Mercedes chegou agora e nos últimos anos dominou tudo da era híbrida. Realmente foi assim. Em 2014 até 2020, a escuderia alemã conquistou todos os campeonatos possíveis na categoria, entre títulos de pilotos e construtores. Apenas em 2021 que perdeu o título de pilotos, porém com muita polêmica envolvida. Mas a história das flechas de prata começou muito antes dessa nova era de sucesso. Foi lá em 1954 que a Mercedes deu o pontapé inicial de uma trajetória recheada de conquistas e recorde. E nesse vídeo eu vou te contar tudo, então fica comigo aqui até o fim. Sua estreia na Fórmula 1 foi em 1954. Logo na estreia na Fórmula 1, em 54, a Mercedes já emplacou uma dobradinha com seus dois pilotos, Juan Manuel Fangio e Carl Klein, conquistando a primeira e segunda colocação. Fangio conquistou mais 3 vitórias durante a temporada e terminou o ano como campeão de pilotos. Na época, ainda não havia campeonato de construtores. A história de sucesso não para por aí, pois, no ano seguinte, Fangio repetiu o feito e conquistou seu bicampeonato. Apesar do início avassalador, a Mercedes decidiu se retirar da Fórmula 1 após a tragédia nas 24 horas de Le Mans, em 1955. O acidente é marcado até hoje como o pior de toda a história do automobilismo. Durante a colisão, os carros atingiram o público e causaram morte de 77 pessoas, além do piloto que corria pela Mercedes, Pierre Levy. Em 1994, a Mercedes se tornou a Fórmula 1 como fornecedora de motores para a equipe Sauber e com a McLaren. Essa última parceria durou até 2014. Mas é somente na temporada de 2010 que as flechas de prata retornam como equipe própria para a maior categoria do automobilismo do mundo. No final de 2009, a empresa anunciou a compra da Brown GP, equipe que havia conquistado o campeonato de pilotos e construtores naquele ano. Para o retorno à categoria, a equipe anunciou como dupla de pilotos o alemão Nico Rosberg e o heptacampeão Michael Schumacher, que retornava à categoria após sua aposentadoria em 2006. Os 3 primeiros anos de retorno da Mercedes à Fórmula 1 não foi como esperado. A equipe não apresentou um bom rendimento, conquistando apenas uma vitória no GP da China em 2012 com Rosberg. Ao final de 2012, Schumacher anunciou sua aposentadoria novamente e a Mercedes contratou Lewis Hamilton, aquele que faria um futuro brilhante pela Mercedes, para ocupar sua vaga na equipe. Naquele ano, a RBR dominou a temporada, conquistando 13 das 19 corridas disputadas com Sebastian Vettel. No entanto, apesar do domínio da equipe austríaca, a Mercedes teve um bom rendimento e terminou o ano como vice-campeã de construtores. 2014, chegada dos motores híbridos e início da supremacia na Fórmula 1. Em 2014, a Fórmula 1 deu início à era dos motores híbridos. Os motores V8 de 2.4 litros naturalmente aspirados saíram de cena e deram espaço para os novos motores de combustão interna V6 Turbo 1.6 litros. Inicia-se, então, o domínio absoluto da Mercedes AMG Petronas na categoria. Logo no primeiro ano com os novos motores, a escuderia alemã conquistou 16 das 19 corridas disputadas, terminando o ano com o título de construtores e de pilotos com Lewis Hamilton. E em 2015, a Mercedes repetiu o feito, com o mesmo número de vitórias e com Hamilton novamente consagrado campeão. O ano de 2016 foi a mais superior ainda para as flechas de prata. A equipe terminou o ano com 19 vitórias nas 21 corridas disputadas. Essa temporada foi marcada por uma intensa disputa entre seus dois pilotos, Hamilton e Rosberg, que terminou com o alemão conquistando seu primeiro campeonato na categoria. Rosberg anunciou a aposentadoria no final de 2016 e desde então a Mercedes disputa a categoria com Hamilton e o finlandês que já saiu, Valtteri Bottas. E no lugar de Valtteri Bottas, quem assumiu o cockpit foi George Russell, no ano de 2022. Nos anos seguintes, de 2014 a 2020, a Mercedes e Hamilton conquistaram mais 4 campeonatos. Foram 7 campeonatos de construtores seguidos para a equipe alemã. Hamilton venceu 6 deles e terminou 2020 igualando a marca histórica de Schumacher, de 7 títulos conquistados na Fórmula 1. O atual momento da equipe na Fórmula 1. A radical mudança de regulamento pela qual a Fórmula 1 atravessa em 2022 pegou a Mercedes de jeito. Depois de comandar a era híbrida por 8 anos consecutivos, a esquadra chefiada por Toto Wolff chegou ao papel principal para se tornar uma coadjuvante de luxo. Isso porque o projeto criado pela equipe alemã, dentro do conjunto de regras que trouxe de volta o efeito solo, se mostrou inquieto e foi
necessário uma série de intervenções para que o time de engenheiros conseguisse compreender e destravar o desempenho do W13, que só aconteceu mesmo um pouco antes da pausa das férias. Mas não é que a Mercedes voltou aos dias de glória, longe disso. A verdade é que o time de estrela foi capaz de eliminar boa parte dos problemas e agora se vê em uma posição de tentar mais na segunda fase da temporada. Só que até chegar a esse ponto, a equipe prata precisou dar muitos passos para trás e alguns para o lado. O caso é que o W13 nasceu com particularidades. A primeira delas foi a opção dos projetistas por um carro mais estreito, com uma filosofia de Side Pod Zero. A Mercedes afinou esses elementos, criou fendas e trabalhou muito para acertar a parte traseira do modelo. De início, ficou evidente a falta de velocidade e um déficit significativo em termos de downforce. No entanto, foi outro fator que atormentou as garagens alemãs: o porpoise. Os kicks gerados pelo efeito solo ganharam maior notoriedade no carro prateado, que acabou ofuscando todo o projeto. E agora, alguns números da Mercedes durante toda a sua história. Até 2020, ela conquistou 7 títulos de campeã de construtores, 9 campeonatos de pilotos, 115 vitórias, 236 pódios, 127 pole positions, 84 voltas rápidas e um total de 5.685 pontos. Esses dados são até 2020. 2021 e 2022 ainda não são contabilizados. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para ser alertado sobre novos vídeos. Valeu e até a próxima!